Na primavera de 1846, um grupo de pioneiros esperançosos partiu de Independence, Missouri, sob a bandeira do Destino Manifesto. Eles seguiram a trilha do Oregon, esperando se estabelecer na Califórnia. Todos os 87 participantes ansiavam por uma nova vida no Oeste. Coletivamente, o grupo ficou conhecido como o Grupo Donner. E assim, partiram em uma jornada pela fronteira que nenhum homem, mulher ou criança jamais esqueceria, nem naquela época ou agora. Claro, o aspecto que definiu o Grupo Donner não foi a tentativa mal planejada de atalho pelo Hastings Cutoff, nem a luta deles nas montanhas nevadas da Sierra Nevada que se seguiu. Na verdade, foi a notória dependência deles do canibalismo para sobreviver a essas condições extremas que dominou o discurso nos últimos 175 anos. Enquanto historiadores debatem há décadas se o canibalismo deles foi realmente apenas um meio de sobrevivência ou se envolvia explicações muito mais nefastas, o Grupo Donner, na verdade, não é o único caso documentado de canibalismo no Velho Oeste. Havia rumores de que canibais rondavam as terras selvagens da fronteira, geralmente na forma de tribos indígenas bárbaras, com as quais até mesmo os grupos indígenas amigáveis não queriam ter nenhum contato. No entanto, essas ideias eram em sua maioria folclore enraizado em preconceito. O canibalismo não era comum entre a maioria dos grupos indígenas e existia principalmente antes da colonização. Dito isso, ainda havia canibais à espreita nos desertos, planaltos e em costas das montanhas da fronteira. Para entender melhor o papel e os males da história do país, aqui está uma análise mais profunda talvez do conto mais bizarro de canibalismo no Velho Oeste. Apresentando a verdadeira e aterrorizante história de Alfred Packer. Alfred Greiner Packer nasceu em 21 de janeiro de 1842 em um pequeno assentamento perto do condado de Allegheny, Pensilvânia. Ele foi o terceiro filho de James e Esther Packer. Aos 8 anos, Packer e sua família se mudaram para o condado de LaGrange, Indiana. Apesar da renda de James como marceneiro sustentar a família, a infância do Packer foi marcada por problemas e instabilidade. Ele era notoriamente infeliz com ambos os pais. Um relato chamou de relacionamento amargo. Não se sabe se James e Esther eram de fato cruéis ou se Packer era apenas uma criança problemática e teimosa. De qualquer forma, não havia serviços sociais ou recursos de saúde mental para consertar famílias desfeitas. Na verdade, cabia aos próprios pais e filhos, e neste caso, Packer não queria ficar para tentar se reconciliar. Em vez disso, ele foi para Minnesota, onde trabalhou como sapateiro no fim da adolescência. Aos 20 anos, Packer viu uma oportunidade no Exército da União e se alistou em abril de 1862. Porém, seu serviço foi breve, pois foi dispensado com honra devido ao aumento das crises convulsivas. As crises convulsivas eram um sintoma de sua epilepsia. Packer tentou voltar ao exército um ano depois, sem rumo na vida. Ele se alistou no 8º Regimento de Cavalaria de Iowa, mas foi dispensado devido ao retorno das crises convulsivas. No segundo aniversário de seu alistamento inicial, Packer foi dispensado com honra pela segunda vez, e sua carreira militar terminou de vez. Sem opções, Packer fugiu para o oeste. Ele encontrou emprego em vários setores, incluindo trabalhos como ajudante de fazenda, condutor de carroça, caçador de animais de grande porte e guia de trilhas. No último trabalho, Packer foi visto como um dos piores batedores pelos colegas guias. Era muito esquecido e tinha dificuldade até para ler mapas, quem dirá memorizar a trilha.
Mais viajantes se perderam por culpa dele do que chegaram ao destino com sua ajuda. Na verdade, ao dar um passo para trás e olhar o quadro geral, Packer fracassou na maioria das coisas que tentou em meados da década de 1860. Ele era visto como beligerante, explosivo e, pior, mentiroso patológico. Havia relatos de que Packer era cleptomaníaco, o que o tornava ainda menos confiável. Apesar disso, sua inclinação para discutir sobre tudo com todos e a ameaça constante de violência pairando sobre cada interação faziam de Packer uma figura indesejável enquanto ele tentava deixar sua marca. Sua última tentativa de levar uma vida normal foi como garimpeiro no território do Colorado. Mas, quando não encontrou ouro, ele fez as malas e se mudou mais para o oeste, para o território de Utah. Na década de 1870, Packer ainda não havia se fixado em nenhum lugar após ir para o oeste. Mesmo assim, ele se promovia como batedor e garimpeiro, embora nunca tenha tido sucesso nessas carreiras. Seria esse golpe incessante que o levaria por um caminho de maldade indiscutível. Em novembro de 1873, cerca de 20 garimpeiros esperançosos ouviram boatos do Colorado. Relatos sobre uma grande descoberta de ouro perto de Breckenridge chegaram, e logo os garimpeiros de Bingham Canyon partiram. Salt Lake City deixou de atrair homens em busca de riquezas, e suas ilusões de grandeza acabaram levando à sua ruína. O grupo de 20 garimpeiros, liderado por Bob McGrew, não tinha muita experiência em explorar os campos de ouro das montanhas San Juan ou do território do Colorado. Apenas 40 quilômetros após o início da expedição, encontraram Alfred Packer perto de Provo, Utah. Packer enganou os garimpeiros, fingindo conhecer San Juan e prometendo guiá-los até suas reivindicações. Os garimpeiros de Bingham não tinham escolha. Eles ficaram totalmente perdidos por não entenderem a geografia do Colorado. Eles acharam menos arriscado seguir Packer do que continuar às cegas, então deram as rédeas ao infeliz guia. Durante a primeira semana da excursão, o grupo de mineradores foi gradualmente perdendo a confiança em Packer. No começo, eles se assustaram com as convulsões dele e se preocuparam várias vezes com seu bem-estar. Eles notaram que ele tinha apenas um revólver Colt, não um rifle de campo, ao contrário dos outros guias da época. Packer também era rápido em brigar com qualquer um dos mineradores que o desafiasse. Preston Nutter ficou famoso ao chamá-lo de o impostor chorão. Outros o viram roubando rações, evitando tarefas e implorando por comida e bebida até que os colegas cansados cediam só para calá-lo por horas. O clima fresco de outono logo cedeu ao inverno, cobrindo a trilha espanhola de neve. Os vagões desaceleraram tanto que o grupo passava dias sem avançar 1 quilômetro. Em certo ponto, o caminho sumiu e Packer e seu grupo precisaram se guiar só com a bússola. O principal desafio deles foi a comida. Os homens não tinham recursos para suportar atrasos, especialmente no auge do inverno. Eventualmente, as rações deles acabaram e eles não tiveram outra escolha a não ser comer a ração dos cavalos. Ninguém precisava admitir, mas se a situação continuasse, a próxima opção seriam os cavalos. Felizmente, nunca chegou a esse ponto. Em janeiro de 74, a equipe encontrou o chefe Urey e seu grupo de Utes. Urey era famoso por sua simpatia pelos brancos e hospitalidade. Ele deixou os mineiros famintos e aflitos ficarem com sua tribo perto do atual Montrose, Colorado. Após serem alimentados e abrigados, os homens se reuniram com o chefe Urey para discutir a situação. Ele disse a Packer e seu grupo que considerassem adiar a viagem até a primavera, já que o clima de inverno
só pioraria nas montanhas. O aviso de Yurei foi levado a sério por algumas semanas. Os homens se recuperaram no acampamento do Vale Ankunguri, até que simplesmente não conseguiram mais esperar. Eles sabiam que quanto mais demorassem, menos ouro encontrariam em Breckenridge. No início de fevereiro, 11 dos cerca de 20 mineiros decidiram que, apesar da forte nevasca, seguiriam em frente. O chefe Yurei sabia que não podia fazer ou dizer nada para convencê-los do contrário e lhes deu provisões para a viagem. Ele também lhes deu um último conselho. Contornem as montanhas e sigam pelas margens do rio Gunnison. Contornar totalmente as montanhas tornaria a viagem mais segura, mas também atrasaria ainda mais a chegada prevista. Para 5 homens, isso não importava. Eles já corriam muitos riscos ao continuar. Para os outros 6, incluindo Alfred Packer, qual seria o problema em mais um atalho? Mentindo pela enésima vez, Packer conseguiu convencer os mais ingênuos do grupo de que sabia exatamente para onde estavam indo e que, independentemente das condições de neve, poderia guiá-los pelas montanhas sem problemas. Não faz sentido, olhando com os olhos de hoje, por que aqueles 5 homens continuaram seguindo Packer até a porta da morte. Quase insano, os sonhos de ouro e ilusões de grandeza afetariam até os mais endurecidos. Cederem sob a pressão da sobrevivência. Era 9 de fevereiro, hora de seguir em frente. Alfred Packer foi acompanhado por Israel Oldman Swan, James Humphrey, George California Nunn, Shannon Bell e, numa reviravolta irônica, Frank Açougueiro Miller. O outro grupo se despediu deles, e o líder do grupo original, Bob McGrew, conduziu os 6 mineiros até onde seus cavalos conseguiram ir ao longo do rio. Ao chegarem ao limite, McGrew descarregou o máximo de suprimentos que Packer e companhia podiam carregar, virou as montarias e retornou ao acampamento do chefe Yurei. Enquanto isso, os homens olhavam para frente, para sua jornada, que se desenrolava de forma ameaçadora. Eles tinham provisões para 14 dias para percorrer mais de 75 milhas de viagem. Isso não incluía pederneira nem roupas adequadas para protegê-los dos ventos cortantes e da intensa nevasca. A munição deles era escassa, e com apenas algumas armas e facas, as chances não estavam a seu favor. Ainda assim, os 6 homens condenados seguiram. O que aconteceu nos 2 meses seguintes é um mistério envolto em eterna incerteza. Na fria manhã de 16 de abril de 1874, o esfarrapado e resistente Alfred Packer saiu do Pinhal, cruzou o lago congelado e entrou na agência indígena de Los Pinos. O homem estava meio atordoado, cambaleando com um medo profundo estampado nos olhos. Ele invadiu o refeitório local, onde homens desfrutavam de um café da manhã tranquilo e se viraram para ver a silhueta de Alfred Packer, parado e clamando por abrigo. Após alguns instantes para processar o choque, os homens da agência cercaram Alfred Packer e o sentaram à mesa. Tudo o que ele tinha consigo era uma faca, uma cafeteira, uma sacola recheada e um Winchester curiosamente caro. Quando lhe entregaram a comida, o batedor devorou tudo rapidamente, apenas para vomitar tudo de volta quase tão rápido quanto comeu. Ele deu de ombros e disse que devia ser pelo trato digestivo arruinado após quase morrer de fome na selva. Packer acompanhou o café da manhã com Old Orchard, recuperando as energias. Meio embriagado, os homens confusos perguntaram o que houve, e Packer logo respondeu com uma história. Ele os levou de volta ao auge da jornada, quando os 6 ainda estavam juntos.
Ele revelou que foi vítima de fotoceratite, conhecida como cegueira da neve, no século XIX e não conseguiu acompanhar. Sem querer cuidar de um viajante ferido, os outros homens preferiram deixá-lo para trás. Velho Swan supostamente deu seu rifle a Packer antes de deixá-lo nas montanhas San Juan. Por semanas, Packer vagou sozinho pela encosta da montanha. Com pouca munição, ele teve dificuldade para caçar e sobreviveu de raízes e vegetação escassa. Mesmo assim, Packer chegou a Los Pinos em boa forma física. Os homens se surpreenderam com sua aparência saudável, diferente dos fronteiriços doentes e esqueléticos que viveram situações parecidas. Packer ignorou as dúvidas dos homens e começou a trabalhar para encher sua bolsa, alegando estar sem dinheiro. O juiz de paz em Los Pinos pagou $10 pelo Winchester dele. Logo depois, o filho sortudo foi até a cidade próxima de Sea-Watch para comprar mais suprimentos. Ele planejava voltar para o leste, para a Pensilvânia, e escapar do miserável oeste de uma vez por todas. A curiosidade virou suspeita assim que Packer chegou em Sea-Watch. Ele andou pela cidade, gastando dinheiro à vontade, torrando $100 no salão de Larry Dolan, uma quantia exorbitante para a época. Se fosse uísque, suprimentos da loja de Otto Muir, ou até relatos de um empréstimo pessoal, Packer pagava em dinheiro vindo de mais de uma carteira. Nada disso fazia sentido. Quando Preston Nutter, do grupo original de viagem, chegou a Sea-Watch, ouviu imediatamente boatos sobre Packer. Todos estavam curiosos para saber onde os outros 5 homens tinham ido parar, de onde Packer tirava tanto dinheiro e por que sua história mudava o tempo todo. Nutter localizou Packer e o confrontou em seguida. Packer repetiu a velha história. Disse que estava morrendo de frio, que o grupo o deixou só com um rifle e sobreviveu comendo carne de esquilo e botões de rosa. Nutter não conseguia ignorar o fato de que o corpo de Packer estava em boa forma, achando isso impossível. Mais importante, ele conhecia o caráter dos homens que supostamente o abandonaram e afirmava com convicção que jamais deixariam Packer morrer. O limite foi atingido quando Nutter confrontou Packer sobre suas novas armas. Ele não conseguia entender por que Swan entregaria a melhor arma do grupo e o método mais fácil de caçar animais. Ou por que Packer teria posse da faca de Frank Miller, uma faca cara, aliás. O guia desviado explicou que Miller havia cravado a faca em uma árvore e se afastado, deixando-a para trás. Nutter revelou sua mentira, certo de que algo estava errado. Ele percebeu que Packer mentia e ocultava um motivo. Uma nuvem de maldade pairava sobre ela. Lembrando do comportamento cruel e bruto de Packer em Utah, Nutter acusou o guia de todo tipo de má conduta, ameaçando linchá-lo se ele não contasse a verdade. Dias depois, outros homens do grupo original de 20 viajantes chegaram a Los Pinos, incluindo Oliver Lutzenheiser. Ao saberem da chegada de Packer pelo General Charles Adams, explicaram rapidamente que o guia disse era impossível. Eles também acreditavam que Swan, Bell e os outros não teriam abandonado um homem no meio do deserto. Ao mostrar ao General Adams que Packer tinha as armas dos outros e o cachimbo de Shannon Bell, Lutzenheiser deu a Adams motivos suficientes para investigar. Para não levantar suspeitas em Packer, contrataram-no como guia para subir as montanhas San Juan e buscar o grupo de viajantes supostamente perdido. O General Adams e o fronteiriço preocupado visitaram Packer, que fingiu surpresa com o interrogatório e repetiu a mesma história. Ele negou as suspeitas e explicou que o dinheiro extra veio de um empréstimo de um cidadão de Sea-Watch. A equipe de investigação foi a Sea-Watch confirmar a história.
Para surpresa de ninguém, a desculpa do empréstimo pessoal foi considerada uma farsa, e os moradores de Seawatch alertaram o General Adams sobre as várias carteiras de Packer. Quando o grupo estava prestes a ir direto ao ponto e resolver a questão, 2 caçadores Uti invadiram as portas com uma descoberta chocante: 2 pedaços de carne humana apodrecida. Os Uti chamaram aquilo de carne de homem branco sem hesitar, e o guia desabou no chão. Alfred Packer havia desmaiado de choque. O restante dos homens aceitou que o pior ainda estava por vir e fez seu dever ao reanimar o desmaiado Packer. Ao recobrar os sentidos, ele estava visivelmente perturbado, tremendo sob pressão. Sua confissão foi a seguinte. Entre lágrimas e olhos arregalados, Packer contou como saiu do acampamento do chefe Urey, achando que tinha provisões suficientes. Quando terminaram, o guia ficou mudo, mas pediu que os homens prosseguissem. Eles comeram ervas amargas, sem encontrar caça e errando os tiros quando conseguiam. Packer contou que o grupo ficou tão faminto que passaram a se encarar com um brilho enlouquecido nos olhos. Seus maiores medos se confirmaram ao voltar com lenha e encontrar velho homem Swan morto no chão da floresta, espancado por um machado. Diziam que os homens dividiram igualmente a bolsa de Swan entre eles, antes de devorarem o máximo que puderam do corpo dele. Packer contou que os membros do grupo embrulharam a carne restante para levar durante a jornada. Logo precisaram de mais comida, e Frank Miller foi escolhido como próxima vítima por ter carne macia. Miller foi seguido por James Humphrey. Humphrey foi seguido por George Nunn. Restando só Packer e Shannon Bell, eles prometeram não se matarem ou se comerem, jurando perante o Senhor. Em relação aos companheiros mortos, a dupla sugeriu que dissessem às pessoas que eles haviam sucumbido aos elementos, vítimas da mãe natureza. O canibalismo seria ignorado. Infelizmente para eles, o vento rigoroso do inverno torturou os homens o suficiente para detê-los mais uma vez em seu caminho. Eles se abrigaram perto de um bosque de cicuta, à beira de um lago. Novamente, a caça era pouca e a fome dominava suas mentes. Packer afirmou que Bell foi o primeiro a surtar, gritando durante a noite que um deles teria que morrer para que o outro sobrevivesse. Diziam que Bell atacou Packer com seu Winchester, e Packer se defendeu da emboscada no último momento. O guia golpeou Bell na cabeça com seu machado. Seu corpo foi esquartejado, consumido por Packer e guardado para o resto da viagem. Pegaram parte do dinheiro de Bell e o rifle Winchester. Packer enfim achou o topo da colina e avistou Los Pinos. Para se livrar das provas do canibalismo, ele jogou as 2 últimas tiras de carne na neve. Ao final da confissão inicial de Packer, ele acrescentou que havia adquirido gosto por carne humana, apreciando especialmente a carne do peito. Os que ainda ouviam apenas olhavam horrorizados. Lutzenheiser foi o primeiro a reagir, fervendo de raiva, só contido pelo General Adams, que queria evitar mais conflitos. Ele reuniu os outros e decidiu que era preciso montar uma equipe de busca. Ele achava que encontrar os restos mortais esclareceria tudo. Agentes da agência e pioneiros recém-chegados iniciaram o trabalho, reunindo moradores para acompanhá-los na missão de voltar às montanhas San Juan. Os imigrantes de Utah que ficaram foram os que mais convenceram, dizendo a quem quisesse ouvir que Bell teria tirado a própria vida muito antes de tentar matar outro homem por comida. Antes de partir, o grupo de busca perguntou aos caçadores Uti se o abrigo de Packer era real. Confirmaram que existia um desfiladeiro sombreado por pinheiros e cicutas a cerca de 80 quilômetros em costa adentro.
Packer foi selecionado como guia da missão, junto com Lutzenheiser, Nutter, General Adams e agentes indígenas, incluindo o escrivão Herman Lauder. A chegada do grupo ao Lake Fork não surpreendeu ninguém. Packer estava tão perdido quanto sempre. Ele admitiu que não reconhecia nada ao redor. A terra ao seu redor era território desconhecido. O grupo perdia a confiança nele rapidamente. Lutzenheiser novamente pediu seu linchamento. O General Adams era o único homem disposto a dar mais uma chance ao guia deles. Ele convenceu os outros a desistir da vingança e pediu que buscassem os restos mortais. Sem encontrar, Packer entrou em pânico. Ele se aproximou furtivamente do escrivão Lauder com uma faca escondida na manga. Quando ele ia surpreendê-lo, foi contido pelos outros antes de causar ferimento mortal. O General Adams não podia mais ignorar as tendências violentas de Packer. Ele imediatamente prendeu o guia pego em flagrante e o jogou em uma cela de prisão remota, localizada na propriedade do xerife local, quando eles retornaram. Colocaram um vigia 24 horas de plantão. Durante o isolamento, Packer quis confessar novamente. Desta vez, ele contou sua história de outra forma. Packer explicou que, em vez de ser deixado para trás por um ferimento, ele e os outros enfrentaram uma forte nevasca na trilha da montanha. A forte nevasca cobriu o chão, impossibilitando que voltassem e refizessem seus passos. A situação dos mantimentos deles não mudou. Packer contou que ficaram sem mantimentos antes do previsto e começaram a congelar até perderem a sensibilidade nos pés. A única fonte de calor eram as brasas de uma velha fogueira na chaleira de aço que passavam pelo círculo para algum conforto. Quando chegaram ao lago, Packer afirmou que tiveram dificuldade para encontrar caça como antes, desta vez comentando sobre o fracasso em pescar no gelo. Eles simplesmente não tinham os suprimentos necessários para esse tipo de empreitada. Para sobreviver, ferveram e comeram sapatos e a vegetação citada. Eventualmente, disse que os homens chegaram a um acordo. Se um deles morresse, seu corpo estaria disponível para que os outros consumissem, como um último esforço para sobreviver. O velho Swan morreu primeiro, aparentemente por exposição, e acamparam em Hemlock Gulch, perto do lago, para esquartejá-lo. Packer finalizou sua confissão com esta citação: "O velho Swan morreu primeiro e foi comido pelas outras 5 pessoas, cerca de 10 dias depois de saírem do acampamento. Poucos dias depois, Humphreys morreu e também foi devorado. Ele tinha cerca de $130. Encontrei a carteira e peguei o dinheiro. Mais tarde, enquanto eu carregava lenha, o açougueiro foi morto e também comido, como os outros 2 me contaram por acaso. Bell atirou em Califórnia com a arma de Swan, e eu a matei. Atirei nele. Cobri os restos e levei um grande pedaço. Depois viajei 14 dias até a agência. Bell tentou me matar com um rifle. Acertou uma árvore e quebrou sua arma. Packer também admitiu que, de fato, pegou os itens restantes de seus companheiros mortos, incluindo a faca e o cachimbo. Ele fez um comentário sarcástico sobre os homens não precisarem mais desses objetos, mas o dano já estava feito. Os agentes que tomaram sua confissão amaldiçoaram seu nome e o deixaram para sofrer, rezando no fundo que o povo da cidade fizesse justiça com as próprias mãos em breve. A justiça kármica veio meses depois, em agosto de 1874, em uma reviravolta dos fatos. João A. Randolph, ilustrador da Harper's Weekly, encontrou por acaso as sepulturas clandestinas de Swan e outros, perto da passagem Slangullion, sudeste de Lake City, Colorado. O local correspondia ao relato de Packer, cercado por pinheiros hemlock que davam sombra ao lado do Lake Fork.
Mais tarde, chamado de Dead Man's Gulch, a neve da área havia derretido nos dias quentes do verão, revelando não apenas o corpo de Shannon Bell, mas todos os membros do grupo de Packer. Randolph fez esboços dos túmulos da melhor forma que pôde, enquanto observava que o desfiladeiro, na verdade, não ficava tão longe da cidade mais próxima. Ele achava que, se o grupo tivesse descido pelo Lake Fork, teria encontrado comida e abrigo. Estava se tornando cada vez mais óbvio que Packer não era apenas um guia incompetente, mas que ele havia cometido assassinato premeditado. Após concluir os desenhos, Randolph avisou as autoridades de Lake City, que logo enviaram uma equipe para recuperar os restos em Dead Man's Gulch. A equipe tinha policiais locais, o legista de Lake City e 20 voluntários para garantir a segurança. De volta ao Lake Fork, a equipe de busca e resgate encontrou os corpos em avançado estado de decomposição espalhados pelo local. Ficou claro que, nos 4 meses ali, foram afetados por animais selvagens como ursos e pelos elementos imprevisíveis da natureza. Participantes da festa disseram depois que o desfiladeiro cheirava a carne podre, e era claro que houve violência extrema ali. Frank Miller foi decapitado e sua cabeça não foi encontrada. Velho Swan era apenas um monte de ossos espalhados, faltando boa parte do crânio. Eles só podiam supor que um grande predador havia fugido com a cabeça decepada de Miller. George Noone e James Humphrey ainda tinham os esqueletos quase inteiros e rostos em decomposição. Porém, seus torsos estavam esfolados, mutilados e apodrecidos por dentro. Era óbvio que eles haviam recebido golpes na cabeça, e alguns ossos estavam quebrados, provavelmente por um machado. O corpo de Shannon Bell era o mais grotesco, com os braços pressionados ao lado. Foram cortados por uma faca cega e serrilhada até o osso, e as mãos pareciam totalmente esfoladas. Pernas abertas e torso grotescamente esfolado, como Noonan Humphrey. O rosto de Bell não foi tocado, com barba e cabelo congelados, olhando para os homens que o encontraram. Estava claro que ele foi o último homem a respirar. O crânio de Bell estava rachado, com cérebro e sangue secos no chão do desfiladeiro. Na verdade, a maioria dos órgãos dos 3 homens ainda intactos estava presente. Era claro que as partes mais carnudas de seus corpos haviam sido cortadas, escolha intencional de quem os deixou. Logo, os depoimentos de Rose e Packer viraram abismos. Os homens foram encontrados juntos. Packer disse que eles morreram um a um durante algumas semanas. A presença de músculos e tecidos no corpo de Noonan Humphrey tornou a morte de Bell ainda mais suspeita. Ainda havia bastante sustento antes que Bell enlouquecesse e tentasse atacar Packer em nome da fome. Também havia a questão do abrigo rudimentar no fim de um caminho improvisado vindo dos túmulos. Havia indícios de que Packer havia montado acampamento antes que os suprimentos realmente acabassem, e que os assassinatos não foram resultado de um último esforço desesperado. Isso alimentou uma teoria completamente nova. Packer matou seus compatriotas só pelos recursos que tinham. Preso pela neve, ele construiu um abrigo e pegava carne dos homens quando precisava de sustento. Isso teria mantido Packer vivo e saudável por meses, explicando por que ele não estava faminto ao chegar a Los Pinos em abril. Preston Nutter foi levado ao desfiladeiro do homem morto e confirmou a identidade dos 5 viajantes mortos. Ele concordou que os ferimentos sofridos por cada homem foram resultado de espancamento até a morte, e o rifle quebrado encontrado perto dos corpos indicava que uma 6ª pessoa era responsável. Tudo o que restava era para a equipe retornar a Sawache e confrontar Packer de uma vez por todas. O problema era que, de volta à cela improvisada, Packer não estava lá.
Situada na propriedade do xerife do condado de Siwash, a pequena cabana de madeira não conseguiu conter o canibal do Colorado. Embora contasse com uma 24 horas por dia, os funcionários do governo do condado não estavam nada satisfeitos em ver seus impostos sendo usados para custear a vigilância, cara de um único criminoso. Ele não foi julgado, não recebeu novas acusações por meses e a maioria perdeu interesse em suas histórias de sobrevivência exageradas. Até hoje, não se sabe como Packer escapou. Muitos acham que ele subornou um guarda ou visitante desavisado. Os moradores sempre pediram seu enforcamento, então é improvável que tenha feito amigos influentes. Mesmo assim, uma chave para seus grilhões foi conseguida e Packer sumiu como o vento. Após sua fuga, a notícia sobre a descoberta do grupo de busca e resgate se espalhou como fogo, e a história sobre Packer, como um tolo de sorte, se tornou um conto de assassinato premeditado, cometido por um ladrão implacável. Homens do grupo original de mineração de Utah, especificamente Nutter e Lutzenheiser, foram firmes ao exigir que seu título de guia fosse retirado, para que os jornais que publicaram sua história enfatizassem sua natureza vil e violenta. Logo, todo o condado de Siwash via Alfred Packer como inimigo público número 1. Durante 8 anos e meio, Packer ficou foragido, procurado pela lei, mas nunca foi encontrado. Somente em 11 de março de 1883, o canibal do Colorado fez seu retorno indesejado, porém inconfundível, à fronteira. No dia em questão, Gene Frenzy Capazone, ex-membro dos Viajantes de Utah, estava em Cheyenne, Wyoming, quando John Schwartz perguntou se podia comprar suprimentos do ex-mineiro. Frenzy ficou confuso a princípio. Com certeza, esse homem não podia ser John Schwartz. John Schwartz foi companheiro de partido de Frenzy em 1874 e ficou no acampamento Ute. Esse homem à sua frente não tinha nenhuma semelhança com o Schwartz com quem ele passou tanto tempo 8 anos atrás. Com certeza, não era um impostor. No entanto, um impostor era exatamente o que aquele homem era. E ele não era apenas um velho rabugento tentando aplicar um golpe, mas sim um assassino em massa procurado, que não tinha inteligência suficiente para viver o resto de seus anos no anonimato. Alfred Packer e o próprio canibal do Colorado. Frenzy negou o pedido de Packer e foi direto para o posto do xerife. O xerife então repassou a mensagem para o general Adams e prontamente prendeu o fugitivo. Adams chegou a Cheyenne alguns dias depois, identificou Packer e o colocou no primeiro trem para Denver, algemado e tudo. Packer disse que fugiu em 74 para evitar a mentalidade de turba que dominava os cidadãos do condado de Siwash. Ele revelou o medo de ser enforcado por justiceiros, achando que ninguém sensato ficaria para ver o que aconteceria se fosse pego. Sem demonstrar nenhum remorso, Packer não recebeu simpatia de Adams e foi transferido para Lake City, ficando sob a jurisdição do condado de Hinsdale. Ele foi preso aguardando julgamento, mas antes fez outra confissão em 16 de março. A nova confissão trazia detalhes novamente alterados. Desta vez, ele disse que Shannon Bell se voltou contra todos após enviar Packer para buscar uma rota alternativa nas montanhas. Foi isso que o assassino disse ter visto ao voltar ao acampamento naquela noite. Encontrei Bell, que agiu como louco pela manhã, sentado perto da fogueira, assando carne que cortou da perna de Miller. O corpo deste estava mais longe da fogueira, rio abaixo, com o crânio esmagado por um machado. Os outros 3 estavam deitados junto à fogueira, com cortes na testa feitos por um machado. Alguns tinham 2 ou 3 cortes.
Cheguei a poucos metros da fogueira. Quando o homem me viu, ele se levantou com um machado na minha direção. Atirei de lado e acertei a barriga dele, que caiu de rosto no chão junto com o machado à frente. Peguei o machado e acertei ele no topo da cabeça. No calor do conflito, Packer também afirmou que perdeu seu revólver na neve, que cobria vários metros, e foi forçado a construir uma estrutura rústica de madeira devido a uma nevasca contínua. Sem mais nada para comer, ele afirmou que não teve outra opção a não ser fazer o que fez a seguir. Voltei à fogueira, cobri os homens e levei ao acampamento o pedaço de carne perto do fogo. Fiz uma fogueira perto do acampamento, cozinhei e comi a carne. Tentei fugir todos os dias, sem sucesso. Então, sobrevivi comendo carne desses homens por quase 60 dias. Após assinar a confissão, o General Adams fez só uma pergunta a Packer. Por que não contou essa versão da história primeiro? Packer não soube responder e disse que, tomado pela emoção do confronto, contou a primeira história que lhe veio à cabeça. Que se dane a verdade. Ainda assim, a verdade prevaleceria, já que seu primeiro julgamento começou em 6 de abril de 1883, em Lake City, Colorado. Durante uma semana, a promotoria afirmou que Packer matou seus 5 companheiros de fronteira não para sobreviver, mas por roubo e assassinato premeditado. Eles iniciaram seu argumento com o depoimento da família de Israel Swan, o velho que foi o primeiro a ser esquartejado. Eles confirmaram que Swan partiu em sua jornada com $6.000 em dinheiro e ouro, além de um valioso rifle Winchester. Considerando seus 65 anos, idade avançada para o Velho Oeste, ficava claro que havia um motivo legítimo para a maldade. Nutter e Lutzenheiser também deram depoimentos incriminadores, fortalecendo o caso da acusação. Mais importante, analisaram os restos mortais dos 5 homens. Ela revelou que o corpo de Swan apresentava sinais de luta até o momento de sua morte e que os outros 4 viajantes estavam dormindo na hora em que morreram. No geral, foi suficiente para o juiz M. B. Jerry considerar Packer culpado pelo assassinato premeditado de Israel Swan. Ele o condenou à morte por enforcamento em 19 de maio de 1883. A ordem oficial do juiz Jerry foi a seguinte: Alfred Packer, o julgamento deste tribunal é que você seja removido daqui para a cadeia do condado de Hinsdale e lá permaneça confinado até o dia 19 de maio do ano de 1883. E nesse referido dia 19 de maio de 1883, você seja levado de lá pelo xerife do condado de Hinsdale para um local de execução preparado para esse fim, em algum ponto dentro dos limites da cidade de Lake City, no referido condado de Hinsdale, e entre as 10 horas da manhã e 3 horas da tarde desse dia, você, então e ali, pelo referido xerife, seja enforcado pelo pescoço, até que esteja morto, 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 e que Deus tenha piedade da sua alma. Alfred Packer e sua defesa não desistiriam sem lutar mais. Seus advogados revisavam os estatutos do Colorado de 1874, quando encontraram a chamada cláusula de poupança. Em resumo, a pena de morte não era legal quando Packer matou Swan e outros, pois o Colorado ainda era território, não estado. Como resultado, a Suprema Corte do Colorado reverteu a sentença devido à lei ex post facto e obrigou Packer a ser julgado novamente uma segunda vez. Um recurso bem-sucedido não foi a única vitória de Packer na defesa. Ele também conseguiu uma mudança de jurisdição para o segundo julgamento, saindo de Lake City para Gunnison. Seus advogados consideraram a sentença tendenciosa, pois Lake City, majoritariamente democrata, estava revoltada contra os republicanos.
O juiz Jerry foi citado em jornal local, condenando Packer ao inferno durante a sentença, mas os motivos políticos foram excluídos das transcrições oficiais do tribunal. Apesar de Packer e seus advogados terem ganhado confiança após algumas vitórias legais, o otimismo foi logo destruído quando o segundo julgamento começou. Desta vez, os promotores chamaram caçadores da região ativos nas montanhas San Juan no inverno de 74. Esses homens das montanhas revelaram detalhes inéditos e lembraram da abundância de caça perto do acampamento de Packer e seus 5 companheiros. Eles se lembraram de veados, antílopes, coelhos e esquilos enchendo as margens dos rios. Um caçador disse ao juiz que encontraram uma carcaça de veado perto do acampamento. O segundo julgamento também destacou a falta de bom senso em cruzar o caminho da montanha em vez do rio. A promotoria chamou de suicida, destacando que Packer recebeu uma rota segura dos moradores locais. A defesa citou antigos comentários de Packer sobre escolher um caminho mais curto, mas foi esclarecido que o trajeto pela montanha era tão longo quanto o recomendado. De novo, o segundo julgamento terminou quase tão rápido quanto começou. Packer foi condenado por 5 homicídios culposos e recebeu 5 penas consecutivas de 8 anos cada. A sentença de 40 anos de prisão foi a mais longa desse tipo na história dos tribunais dos Estados Unidos da América. O assassino recém-condenado tentou reverter sua situação ao subir ao banco das testemunhas. Ele manteve sua versão, guiando o tribunal pelos fatos de 74, conforme sua última confissão. O pedido surpreendeu a promotoria. Ele não queria reduzir a sentença, só mudar de qual assassinato era acusado. Packer solicitou manter os 40 anos, mas ser acusado só pelo assassinato de Shannon Bell. Ele acreditava que as outras 4 mortes eram inevitáveis e culpava Bell. No fim, seus apelos foram em vão. O juiz manteve todas as 5 acusações de homicídio culposo e a penitenciária de Cannon City se tornaria o novo lar dos canibais do Colorado. Durante os 18 anos na prisão, Packer, o batedor que virou assassino, fez 5 apelações, todas negadas. Uma dessas tentativas chegou à Suprema Corte do Colorado, que anulou sua pena de morte após o primeiro julgamento. Desta vez, porém, não teve a mesma sorte. Em 19 de junho de 1899, a decisão final foi mantida. Packer acreditava ser vítima de um tribunal parcial e de um sistema jurídico falho. Ele chamou aqueles que duvidavam dele de míopes, incapazes de realmente levar em consideração sua posição no assunto. Mais importante ainda, ele não desistiu de tentar encontrar alguém, qualquer pessoa, para lutar por sua causa. Dos poucos que cederam à simpatia estava um antigo companheiro de fronteira de Packer, Dwayne Hatch. Hatch se compadeceu do prisioneiro e, com Packer, ajudou a divulgar sua versão pela mídia local. Uma dessas publicações era o Denver Post, onde um repórter esperava nos bastidores para explorar a fama do canibal do Colorado. Polly Pry era uma escritora de meia-idade com olhar atento para grandes histórias. Ela sabia do interesse do povo da fronteira pelas desventuras de Packer e entendia o poder que suas explorações sensacionalistas exerciam sobre um público ávido por controvérsias. Para defender a posição de Packer, ela escreveu muito sobre seu serviço militar, apelando ao patriotismo e empatia do povo. Ela explicou que Packer simplesmente sobreviveu usando os únicos recursos disponíveis para ele, destacando o arrependimento que tais ações lhe causaram.
Pry teve o cuidado de não justificar o canibalismo de Packer, que ele mesmo nunca negou, mas apresentou aos leitores uma pergunta que ninguém queria responder. Você não faria o mesmo? Pry foi, aos poucos, estabelecendo uma relação com seu público, com petições e apelos pessoais de cidadãos chegando ao Capitólio do Estado. O governador do Colorado, Charles Thomas, enfrentou uma situação impossível. Muitos opositores ainda estavam revoltados com Packer e exigiam que ele continuasse preso. Mas agora, havia um lado apoiando a campanha, crescendo em número a cada dia. Tudo graças à brilhante e sutil atuação de Polly Pry como instigadora. O governador Thomas aguardou até o último momento antes de decidir. Com seu último ato como administrador-chefe, ele concedeu liberdade condicional a Alfred Packer com uma condição absoluta anexada. O condenado não teria permissão para lucrar com sua própria história e permaneceria um criminoso até a morte. Em 8 de fevereiro, Packer foi libertado em liberdade condicional, tornando-se talvez o homem livre mais improvável da história americana. Após a liberdade condicional, Packer trabalhou sua imagem pública ao se reintegrar à vida civil. Pry conseguiu para ele um emprego como segurança no Denver Post, provavelmente como forma de agradecimento por sua cooperação jornalística. Ele nunca escondeu sua admiração pelo autoproclamado repórter investigativo. Libertadora era o apelido que o próprio Packer deu a ela. Histórias sobre os últimos anos de Packer viraram lenda. Alguns dizem que ele virou vegetariano pelo resto da vida, prometendo não comer mais carne por causa do estresse pós-traumático. Outros diziam que isso era boato, uma encenação feita diante do público. Que Packer gostava de seguir uma dieta carnívora em segredo. E seja fato ou ficção por meio de mitificação, diziam que Packer acabou se tornando uma figura popular em suas andanças nas montanhas rochosas, nunca tímido para contar histórias exageradas a quem quisesse ouvir. Diziam que era um velho modesto e generoso, querido pelas crianças que riam e se surpreendiam com suas charadas. Como todos nós, Alfredo Packer não pôde escapar da morte para sempre. Em 23 de abril de 1907, ele morreu por complicações de demência, que os mais próximos chamaram de derrame. Ele faleceu no condado de Jefferson, Colorado, mas foi enterrado em Littleton. Sua lápide, que foi vandalizada ao longo dos anos, desde então foi coberta, pois há quem acredite que seu espírito nunca deve descansar completamente. A história do canibal do Colorado influenciou a cultura popular americana desde o dia em que Alfredo Packer foi preso na primavera de 1874. Romances, HQs, músicas, filmes e até restaurantes e festivais de comida pelo país foram profundamente influenciados pelo fascinante, embora macabro, folclore de Alfredo Packer. Diversos estudos analisaram os escassos restos encontrados do grupo de mineradores mortos. Embora seja impossível identificar o canibalismo apenas pelos ossos enterrados, foi sugerido que os 5 homens mortos foram esquartejados enquanto tentavam se defender. Não se sabe se Bell foi baleado por Packer em legítima defesa ou por más intenções. Houve controvérsia sobre o paradeiro da cabeça de Packer. Enquanto o cemitério sempre afirmou que o corpo dele permaneceu intacto antes e depois do enterro, a franquia de entretenimento Ripley's, acredite se quiser, afirma o contrário. Diz a lenda que a cabeça decepada do canibal do Colorado foi roubada de seu túmulo, o cérebro dissecado para a ciência e o restante vendido para a empresa por um ladrão anônimo por $20 mil. Nunca houve uma verificação oficial da cabeça em si. Então ninguém sabe ao certo se ela realmente pertence a Packer ou não. Desde que o crânio entrou pelas portas do Ripley's, ele foi incluído em um circo, vendido para um colecionador particular e depois retornou à coleção do Believe It or Not.
foi relatado em 2008 que a cabeça agora está em um museu no Texas. Mistério da Cúpula. Desaparecida à parte, o caso do canibal do Colorado e a brutalidade impressionante de sua maldade em liberdade. Certamente resistirá ao teste do tempo. O Velho Oeste foi marcado pela violência, mas talvez nenhum rosto da fronteira se encaixe tanto na monstruosidade quanto o de Alfred Pecker.